Abre suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Abra vuestras Bíblias en el libro de Hechos de los Apóstolos. No capítulo 17. No capítulo 17. Hechos 17. Aliás, 16. Perdão, irmã, 16. No capítulo 16 e no versículo, vamos ver aqui, no versículo 17. Hechos 16, el versículo 17. Aleluia, Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor. O Senhor, Ele tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, nós que servimos a Ele. Aleluia, Jesus. Podemos ler? Amém. Eu vou ler um versículo. Faça favor. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Atos 16, versículo 17. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 18. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Oh, glórias. Glória. Santo, santo é o Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, santo tu és. Aleluia. Glória a Deus. Amém, pastor? Amém. 16. Capítulo 16, o versículo, vou começar no 16, né? 16, 17 e 18, nós vamos ler, tá bom? Tá? Entenderam, né? Capítulo 16 e versículos 16, 17 e 18. Diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aconteceu que, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, a la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Esta, seguindo a Pablo e a nosotros, dava voz dizendo: Estos hombres são servos de Deus Altíssimo, quienes os anunciam o caminho de salvação. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E isto lo hacía por muitos dias, mas desagradando a Pablo, este se volveu e dijo ao Espírito: Te mando em el nombre de Jesucristo que saia de ella. E saiu em aquela mesma hora. Aleluia, Jesus. Vamos orar agora. Vamos falar com Deus agora. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Se possível, você levantar as suas mãos aos céus. Se for possível, levante suas mãos ao Aleluia, céu. adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está neste lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Maranata, Senhor aleluia. Deus, Cristo Pai querido, vive. Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante de Ti mais uma vez, Senhor, em oração. Obrigado, Jesus, pela Sua palavra que o Senhor está preparando para nós. O Senhor vai falar conosco. Senhor, esta palavra, Jesus, que é do Senhor. Eu peço que pela tua infinita misericórdia, o Senhor me usa, Senhor. Então, Espírito Santo,
Amém. Jesus, amém. Amém. Podemos aceitar, irmão? Glória a Deus. Segundo essa palavra do Senhor, que o Senhor trouxe, eu estava pedindo a palavra, como sempre, né? Nós temos que ter uma direção do Senhor. O Senhor me deu essa palavra que nós acabamos de Irmão, eu estava pedindo uma palavra para ministrar no dia de hoje, pero o Senhor me ha dado esta palavra hoje para compartilhar com a igreja. Glória a Deus. Essa passagem nós vemos os apóstolos, né? O apóstolo Paulo. Esse passagem, nós outros miramos os apóstolos, e em especial o apóstolo Pablo. Paulo e Silas. Pablo e Silas. Então nós vemos aqui o primeiro versículo que nós lemos, que eles estavam indo para a oração. Amém. O qual Podemos mirar no primeiro versículo que leemos aqui, que ele estava indo a caminho à oração. E de repente o que houve? Nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo que uma jovem que tinha um espírito maligno. Primeiro que podemos ver aqui o que aconteceu, que tinha uma jovem, uma muchacha, que tinha um espírito de adivinação. Isso daqui, irmãos, é para nós, essa passagem dessa maneira, é para nós entendermos como Satanás ele quer enganar a todos. Esse passagem, esse mensagem, irmão, é para nós outros percebermos que como o inimigo Satanás quer, aleluia, enganar a nós outros. Aquela jovem, ela tinha um espírito maligno. E o que ela falava? Aquela jovem tinha um espírito maligno. E o que ela falava? Ela não criticava eles. Elas não diziam, esses são falsos, não. Mas Satanás, como ele é astucioso, ele engana. Ele usando aquela jovem. Era ele quem estava falando no corpo daquela jovem. Satanás, como ele é enganador, um mentiroso, um falso, era ele que falava na voz daquela muchacha. Pensando que, como que ela dizia, ela iria enganar os discípulos do Senhor, aqueles homens de Deus. Pensando que, da maneira que ela falava, que Satanás utilizava aquela muchacha, ela conseguiria enganar a los homens de Deus. Mas eles sabiam, eles tinham discernimento do Senhor Jesus. Eles sabiam que aquela mulher, que aquela jovem, não era uma jovem de Deus, mas sim que Satanás estava fazendo dela um instrumento para tentar enganar. Eles sabiam que aquela muchacha, aquela jovem, estava sendo instrumento do diabo, de Satanás para enganar. Ele sabia que aquela jovem, aleluia, glória a Deus, não era, aleluia, não falava na verdade, estava querendo tentar enganar com o espírito de adivinador, mas ele tinha discernimento de Deus para identificar o que ela falava. Mas os homens de Deus, cheios do Espírito Santo, do poder, da autoridade que o Senhor tinha dado a eles, ele somente olhou para trás e repreendeu, em nome do Senhor Jesus, aquele demônio. Eles, uns homens que eram homens de Deus, temente a Deus, e eles só miraram para trás e repreenderam em nome de Deus aquele demônio naquela muchacha. E aquela jovem naquele momento ficou liberta. E aquela jovem naquele momento se quedou liberta. Mas aquela jovem, ela era usada, ela tinha ali os seus dons, aqueles seus patrões, aqueles que pagavam para ela, usavam ela para eles ganharem dinheiro. Pero aquela jovem tinha seus donos, seus patrões, seus chefes, que utilizava ela, aleluia, glória a Deus, para que ela fizesse o trabalho de enganar, de adivinhar para ganhar dinheiro e também enganar muita gente. Era pago para enganar a los demás. E então, de repente, aquela jovem ficou liberta.
de repente aquela jovem se quedou liberta. Eu creio que ela, quando ela ficou liberta, ela disse: mas o que eu estou fazendo aqui? Eu creio que quando ela se quedou liberta, no momento que se quedou liberta, ela se puso, como se começou a se perguntar, admirando-se, o que eu estou fazendo aqui? Admirado. E aqueles donos dela, aqueles homens que usavam ela, de repente eles chegaram e viram a diferença naquela jovem. Agora não mais era aquela jovem que adivinhava. Agora ela estava liberta daquele demônio. E aqueles homens que eram seus patrões, que dominavam ela, se quedou também surpreso, porque na verdade já não era mais a mesma que estava aquele espírito de adivinhador, já tinha cambiado, porque ela estava liberta. Glória a Deus. E o que eles fizeram? Eles pegaram ali o apóstolo Paulo e Silas e levaram para as autoridades. E o que eles fizeram naquele momento? O apóstolo Paulo e o apóstolo Silas correram a ela e levaram às autoridades. E dizendo, mentindo, de que eles estavam perturbando. Que eles estavam perturbando ali, aquela multidão, eles estavam perturbando as pessoas. E dizendo que ela estava molestando as pessoas. E estava molestando as pessoas. E então ali, aquelas autoridades pegaram eles, os dois discípulos do Senhor, aqueles homens de Deus que estavam ali pregando a verdade da palavra do Senhor. Então, as autoridades correram, pegaram os dois homens de Deus, os dois apóstolos que estavam ali administrando, falando da palavra de Deus, e mandou que batessem nele, que os soldados pegassem neles, tirando as suas roupas. Eles bateram com varas, deram chicotadas neles. E aí os soldados das autoridades correram ele, os apóstolos pegaram e maltrataram, se apegaram e se levou, de tanto se acidentes com eles e se pegavam todos. Então eles foram encaminhados para a prisão. Então se foi encaminhado à la casa. Mas eles não murmuravam. Eles estavam ali, todos machucados, cortados. Pero eles não murmuraram, não reclamavam, estavam todos ali machucados, massacrados, todos eu creio golpeados, exatamente, todos golpeados, saindo sangue, todos mal. E então eles foram ali levados para a prisão. Então eles foram levados à la casa. E ali prenderam eles em um tronco. Então prenderam ele aí nesse tronco. Amarraram suas mãos e os seus pés, eles prenderam no tronco. Amarraram os pés e as mãos. E nós vemos, igreja, por que essa palavra? Nós vamos entender. Nós outros viramos, igreja, vemos por que esta palavra. Vamos entender. Porque muitas vezes nós estamos passando por lutas, somos provados, porque servimos ao Senhor. Porque muitas das vezes passamos por lutas, somos provados por servir ao Senhor. E muitas vezes nos lamentamos, nós choramos, mas por que, Senhor, que eu estou passando por tudo isso? Eu não fiz nada. E muitas das vezes nos sentimos, reclamamos e nos perguntamos ao Senhor, por que estamos passando por esta luta? Por que comigo? Por que nós outros estamos passando por isso? Muitas vezes estamos passando por momentos tão difíceis da nossa vida. Muitas vezes alguém se levanta contra nós. Muitas vezes alguém fala algo de nós que nós não merecemos, que nós não devemos. Muitas das vezes somos atacados por pessoas que se levantam contra nós outros, sem nós outros dever nada. Assim
assim como fizeram aqueles homens com aqueles apóstolos. Eles estavam pregando a palavra do Senhor. E aquele Satanás se levantou com aquela fúria. E o que eles fizeram? Assim mesmo aconteceu com aqueles apóstolos, porque estavam predicando a palavra de Deus, falando de Deus, e foram atacados com as mentiras de Satanás. Mas nós temos que nos portar como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vamos dar glória, vamos dar graça quando algo acontecer, aleluia. Nós outros temos que nos comportarmos como homens e mulheres de Deus. Aunque venham os ataques, aunque venham a luta, vamos adorar, vamos glorificar a Deus. E vamos aceitar. Vamos aceitar. Nós vemos que eles, Paulo e Silas, o que eles fizeram? Eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles não disseram: Deus, Jesus, por que eu estou aqui? Eu não fiz nada, eu não devo nada, por que nós estamos aqui nessa prisão? E nós outros teremos que aceitar. Mira que Paulo e Silas, eles aceitaram, eles não murmuraram, não reclamaram, não chegaram ao Senhor para questionar porque estavam passando por isso, por aquilo. Não, eles se quedaram callados, eles aceitaram com a luta. Mas, chegando a meia-noite, Paulo e Silas estavam ali. Chegando à meia-noite, Paulo e Silas estavam aí. O que eles fizeram? Eles começaram a orar. Eles começaram a louvar o nome do Senhor ali dentro daquela prisão. Glória a E Dios. o que fizeram eles aí dentro da cárcere. O que Paulo e Silas fizeram aí pela meia-noite na cárcere. Eles começaram a clamar, a orar por nosso Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, a oração, ela move o coração de Deus. Aleluia. O louvor, ele chega até diante do Senhor em adoração. Aleluia. A oração, o louvor, a adoração, ela chega ao trono de Deus. E o Senhor olhou dos céus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. O que aconteceu naquele momento de adoração, de oração? Aleluia, Senhor. Houve um grande terremoto dentro daquele presídio. E o Senhor, aleluia, o que aconteceu naquele momento, houve uma grande, aleluia, tempestade, um grande terremoto dentro daquela casa. Foi a resposta da oração e do louvor. Aleluia. Foi a resposta da oração e da adoração. Ao invés deles murmurarem, deles chorarem, sabemos que eles estavam todos machucados, feridos, sangrando. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar ou de questionar a Deus, não se calaram, porque eles estavam aí, sabemos que eles estavam todos golpeados, sangrando, aleluia. Pero não, eles se quedaram em silêncio e orando e alabando ao Senhor. Glória a Dios. Deus, ele agiu de uma forma tremenda, aleluia. Então houve aquele terremoto tão grande. As portas dos cárceres abriram. Glória a Dios. Que coisa tremenda, como que é? A resposta de Deus é tremenda para nós também, para nossa vida. Ele abre portas para nós, onde nós clamamos, choramos, Glória a tormenta, aquela grande aleluia, se abriu a porta das casas, aleluia. Quem sabe, aleluia, tem um irmão que está aí. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, sangrando por dentro, sofrendo por dentro. Aleluia, Jesus, quantas vezes, irmãos, nós somos humilhados, quantas vezes se levantam falso contra a nossa vida, quantas vezes nós somos feridos. Aleluia, Jesus. Quem sabe há algum irmão aqui que está passando por isso. Às vezes o coração está sangrando, porque muitas das vezes somos caluniados, somos atacados.
Mas o Senhor, aquele que nós oramos, aquele que nós clamamos, aquele que nós confiamos, aleluia, Ele vê quando nós dobramos os joelhos e oramos. Ele vê quando nós louvamos a Ele de todo o nosso coração, a nossa alma. Pero el Señor, aquele que nós outros oramos, arrudeamos, Ele vê, aleluia, nossa oração, Ele escuta a nossa oração e nos responde. Muitas vezes com o coração ferido, com o coração doído, aleluia, Jesus. Mas o Senhor, Ele olha, aleluia, Jesus. Glória a Deus, e Ele envia no céu a resposta. Glória a Deus. Ele vê seu coração que está dolido, seu coração que está herido. Ele sabe o que tu está passando e Ele mira lá do trono da glória e te dá a resposta de suas orações. E pode ter a certeza, aleluia, Jesus, que isso não fica somente assim, aleluia, mas que o Senhor Ele ainda tem uma recompensa para a nossa vida. Pero pode ter certeza que isso não vai se quedar assim. Los ataques, las calúnias, o Senhor vai pelear por ti. Aleluia. Glória a Deus. Quando Ele viu que aconteceu tudo aquilo, Ele ficou desesperado. Pero por quê? Naquele carcereiro de la casa, quando ha mirado, ha visto todo aquilo, se quedou desesperado, sem entender. E então, diz aqui na palavra do Senhor que ele desesperado, ele viu todas aquelas portas abertas. Então, diz aqui a palavra do Senhor que aquele carcereiro se quedou desesperado, sem entender porque as portas das casas estavam todas sendo rotas, abertas. E ele então já pensou, fugiram todos os presos, e ele era responsável pelos presos. Quando já pensou, que passou que todos os presos, os carcereiros se foram. Mas diz a palavra do Senhor que ele iria se suicidar. Ele pegou ali, eu creio, uma calma assim, uma espada na época. Ele já ia se suicidar, porque ele sabia que de toda forma ele ia morrer. Pero aí, no desespero, quando ele mirou as portas da casa abertas e os presos se saíram, se huíram todo, então ele se quedou desesperado para quitar sua própria vida, talvez com uma espada ou com um cuchillo, queria quitar sua própria vida, porque certamente seria morto de qualquer maneira. Mas Paulo gritou: não faça tal coisa. Pero Todos nós estamos aqui, aleluia, não se desespera. Todos nós, ninguém fugiu, todos nós estamos aqui, aleluia. Pero o apóstolo Pablo gritou em alta voz: não haga isso, porque todos nós outros estamos aqui, nós outros não iremos, não fugimos. O que houve? Paulo orava, Paulo e Silas estavam orando, e eles estavam louvando ao Senhor, e diz a palavra do Senhor que todos aqueles presos ouviam aquele louvor. E o que passou nesse momento? Paulo e Silas oravam naquele momento, adoravam, cantavam e oravam, e todos os presos estavam aí, aleluia, alabando ao Senhor. Com toda certeza, aquele louvor penetrou no profundo de cada coração daqueles homens, daqueles presos. Com certeza, naquela adoração, aquele louvor, a adoração tocava no coração de cada daqueles dos presos carcereiros. Eles não tiveram nem força para se levantar, para ganhar liberdade, para sair para fora. Eles não tiveram nem força de sair para fora. Aquele louvor, irmão, você que louva, irmão, vocês que louvam, aleluia, não louve somente por louvar, não, mas coloque o teu espírito, a tua alma, ore, Senhor, dê-me um som na minha voz, Senhor, eu quero que o Senhor ouça o louvor, Jesus, para tocar nas vidas, aleluia. Irmãos, você que alaba o Senhor, adore, alabe em espírito e em verdade. Pida ao Senhor para que unja sua voz, para que seja uma adoração não somente por alabar,
em espírito e em verdade. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Então aquele carcereiro, quando Paulo disse para ele, ele parou. Então, aquele carcereiro, quando Pablo disse a ele parou. Quando ele ouviu a voz de Paulo ali, Quando ele escutou a voz de Pablo, porque diz a palavra de Deus que ele pediu uma luz, o que ele estava todo no escuro. porque diz a palavra que ele pediu uma luz, porque estava tudo na escuridão. E ele chegou até Paulo. E ele chegou até Pablo. E ele disse, senhores, Paulo e Silas estavam ali. Ele disse, senhores, o que eu hei de fazer para ganhar o reino dos céus? Aleluia! E ele se acercando a Pablo e Silas e perguntou, senhores, lo que eu hago para alcançar o reino dos céus? E que coisa tremenda, irmãos. Glória a Eu creio Deus. que o coração daqueles apóstolos, daqueles discípulos do Senhor se alegraram. O sofrimento deles não foi em vão, ali eles estavam chegando à salvação de almas, aleluia. Glória a Eu Deus. creio que o coração daqueles carcereiros se quedou maravilhado. E o Senhor tocou em cada coração. Aleluia, Jesus, os discípulos, eles viram qual era o propósito de Deus, aleluia. E os discípulos viram qual era o propósito de Deus. Eles estarem ali dentro daquela prisão, não era em vão, não. Deus estava aí dentro daquela prisão, daquele cárcere, não foi em vão. Aleluia, quantas almas, aqueles presos, quantas almas que eles ganharam ali pro Senhor. Quantos carcereiros foram libertos e ganharam aquelas almas para o Senhor. Glória a Deus. Então, aí Paulo disse para ele, os discípulos dizem para o carcereiro, aleluia, Jesus, glória a Deus, que importa que mesmo hoje vocês possam ser batizados, aleluia, oh glória a Deus. Ele se entregou ao Senhor, aquele carcereiro entregou sua vida ali naquele momento para o Senhor. Imagina aqueles presos, a gente pode imaginar aqueles presos todos querendo chegar perto daqueles discípulos do Senhor, aleluia. Naquele momento, ele se entregou ao Senhor, aceitando a Jesus, e todos aqueles discípulos querendo se acercar a Paulo e Silas. Oh, glória a Deus. Glória a Então nós Deus. vemos, irmãos, que em todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que nós passamos tem um propósito aqui nessa terra, aleluia. Nós outros sabemos que tudo que passamos aqui nesta terra, toda luta, todo processo, tem, aleluia, um propósito de Deus para a nossa vida aqui na terra. Irmãos, eu já faz muito tempo que eu sirvo ao Senhor, aleluia. Irmão, já há muitos anos que eu sirvo ao Senhor. Eu passei por tantas situações tão difíceis. Eu já passei por muitas situações difíceis. Eu já passei por levantes Eu já passei por muitas calúnias dentro da própria igreja. dentro da própria igreja. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Mas só, irmão, Deus é minha testemunha. Pero só o Deus é minha Eu não testemunha. lutei por mim mesmo. E eu não cambiei por mim mesmo. Eu passei por uma luta, irmãos, Eu passei por uma luta, irmãos, com o pastor, o próprio pastor. com o pastor, com o próprio pastor. Mas era uma prova para mim, aleluia, Jesus. Eu era uma prova, uma luta para mim. Foi algo muito terrível. Foi algo muito terrível. Pessoas falavam para mim, não. Jesus falava para mim, não. Não. As pessoas dizem, você tem que procurar isso é injustiça. Você tem que denunciar, você tem que procurar isso. Eu falava, não, minha justiça é o meu Jesus, aleluia. Glória a Oh, Deus. Deus poderoso, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu pude ir vendo com os meus olhos o trabalhar de Deus. Eu Eu não achei de mim mesma, Deus é minha testemunha. pude mirar Aleluia. o mover de Deus, porque eu não isso e nem isso nada por mim mesmo, porque o obrar de Deus eu pude mirar e ver. Mas eu coloquei debaixo dos meus joelhos e eu falei, Senhor, é o Senhor quem vai agir por mim, Senhor. Porque eu posto debaixo de minha rodilha e digo ao Senhor, Senhor, é o Senhor que vai a pelear por mim. E Deus foi trabalhando, irmãos. Deus Deus vai foi trabalhando. trabalhando. Aquele pastor era um homem muito
conocido, pero Mas, irmãos, Deus foi tratando, porque foi muito sério o que Ele fez comigo. Deus foi tratando porque foi muito sério. E foram diante de pessoas. Eu fiquei muito humilhada, fui muito humilhada. Mas, irmãos, aqueles irmãos que estavam comigo naquele momento, eles falaram, não, isso não é verdade. Eu conheço a irmã Aparecida há quantos anos, ela aqui trabalhando com a gente. Não, mas não teve jeito, não teve jeito. Mas, irmãos, eu coloquei nas mãos do Senhor. Gloria a Dios. Irmãos, Deus foi trabalhando. Deus foi Aleluya. trabalhando. Mas eu não parei de conversar com o pastor. Eu gostava muito que era só ele, era só o casal. E eu ia para a casa dele. Irmãos, eu fui na casa dele um dia. Eu ouvi no rádio lá e estava anunciando ele pregando, a igreja super lotada. Eu cheguei na igreja no culto à tarde. E eu falei, cadê o pastor? Não veio até agora. Eu tinha minha bicicleta, eu andava de bicicleta. Irmão, eu falei que eu estou escutando a irmã. Entendemos. Aleluia. Se comprende. Entendeu? Pode ser Aí que eu fui, eu cheguei lá, eu peguei minha bicicleta, ele não morava muito longe, eu fui de bicicleta. a irmã não foi de bicicleta, está na casa do pastor. Eu cheguei lá, falei, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu tinha muita mensagem com eles. Pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Aí eu falei, a igreja está super lotada, está esperando o senhor lá. Ele estava em sua casa tranquilo e a irmã chegou em sua casa e perguntou, pastor, o que hace aqui? Porque a igreja está cheia esperando o senhor allá. Aí de repente o celular dele tocou. Aí ele começou a atender. Ele dizia, pode vir aqui, leva meu carro. Eu já falei que eu não tenho condições de pagar, pode levar. Então o pastor dizia, pode levar meu carro, meu coche, porque eu não tenho condições de pagar. Aí ele virou para mim e falou, aí, irmã Aparecida, como que a senhora quer que eu vá subir no altar nessa situação? Olha como está a minha vida. Se questionando, a irmã do pastor disse, como irmã Maria, você quer que eu subo em el altar da maneira que eu estou? Aí eu falei para ele, falei, pastor, vamos aí, eu vou orar por você. E eu falei com ele, pastor, Falei para ele assim, vamos aí que eu vou orar por você. eu vou orar, Deus vai dar vitória. Eu vou orar e o senhor vai Aí eu orar. falei, ajoelha aí, pastor. Ele ajoelhou mais a esposa. Aí eu orei por Se ele. arrodillou ele e a esposa. Eu orei por eles. E eu orei por Pedi a eles. misericórdia de Deus na vida deles. Pedi a misericórdia de Deus pela vida deles. E assim, irmãos, foi lindo. E assim, irmãos, foi lindo. Deus sabe que eu não guardei mais no meu coração. Deus sabe que eu não guardei nenhum rancor no meu E Deus foi tratando, porque foi muito sério o que Ele Deus fez foi comigo. tratando porque foi muito sério feliz comigo. E foi, irmão, de repente o irmão saiu. De repente, irmãos, o pastor se desviou. De repente ele foi para o mundo. Oh, meu Deus. De repente o pastor saiu, se desviou, se afastou do caminho do Senhor e foi para o mundo. Ele tinha vergonha de mim. Ele tinha vergonha de mim. Passou um tempo, eu não via ele. De repente ele apareceu na igreja. Quando ele viu que estava super lotada, era uma festa, eu não me lembro o que era. E eu estava sentada, e ele lá do outro lado dos irmãos, aí eu dei uma olhada, eu falei, olha lá. O pastor, ele me olhou e ele se arrastou para trás com vergonha de mim. E um dia de uma festa, a igreja estava muito cheia. E ele havia venido aí, pero se acercou a mim quando me mirou, se alejou de mim com a vergonha. Então, vamos deixar que Deus faça justiça. Se alguém te feriu, não vamos retrucar. Não vamos pagar a mesma moeda, como se diz aí. Pero vamos deixar Deus pelear por nós outros. Deixa Deus pelejar. Se alguém que hecho algum dano, não peleia com tua força, entregue nas mãos de Deus, que Deus vai pelear por ti. E vamos orar pela pessoa. E vamos orar por uma pessoa. Verdade? Amém. Então, mas para a glória de Deus, continue orando em favor dele. Ele se desviou, foi para o mundo,
voltou com Cristo, mas continuamos orando por ele. Continuei orando por ele. Amém. E de repente eu estava numa igreja, como nós dizemos lá, congregação, né? Uma igreja. E de repente eu vi ele chegando. E nós estávamos numa igreja e de repente eu vi ele chegando. Irmãos, ele foi perdendo tudo que ele tinha. Tinha bastante bens, ele foi perdendo. Ele tinha muitos bens e foi perdendo todo. Carro bom, né? Curtindo os buenos. De repente ele chegou lá no Fusquinha, pastor. De repente foi. Aquela vergonha quando ele me viu. Aí eu fui lá, abracei ela, abracei ele. Eu ia pregar naquele dia. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. E eu orei por ele. Eu não fiz acepção de maneira nenhuma. Falei com ele, orei por eles. Abracei eles no final do culto, conversamos. E Deus foi levantando para a honra e glória do nome do Senhor. Eu creio que ele se humilhou. Eu creio que ele se arrependeu. Ele nunca me pediu perdão, não. Mas não importa. Ele se levantou na presença de Deus. Hoje ele está novamente no altar, pregando a palavra de Deus. Eu louvo e agradeço a Deus pela misericórdia do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu creio que ele se arrependeu, não chegou, não se acercou a mim para pedir perdão por todos os danos que ele hecho, pero eu creio que ele se sentiu arrependido, se perdonou, pediu perdão a Deus e hoje ele regressou aos caminhos do Senhor e está fazendo a obra e está predicando em el altar de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, isso é uma das experiências, né? Que eu queria deixar para vocês. Hermano, este é de las experiencias que eu passei. Porque muitas vezes nós passamos provas. Porque muitas vezes passamos muitas provas Dentro da igreja, por que não? dentro da mesma Não é igreja. verdade? Nós passamos. Mas o que nós vamos? O inimigo ele se levanta. Ele conhece o nosso ponto fraco, ele conhece. O inimigo se levanta porque ele conhece às vezes nossa debilidade. E aí ele vai atingir. Não, eu vou pegar ela nessa. E aí você não vigia. Não é Se verdade? você não vigia, Muitas vezes o não vigia. inimigo trama para te agarrar no momento da debilidade. Eu vou pegar ele na debilidade. Vigia, irmão. O que nós temos que fazer, irmãos? Pisar na cabeça de Satanás. Pero o que temos que fazer, irmãos? Pisar na cabeça do inimigo. Não vamos murmurar, não vamos procurar. Não, vem cá, você precisa me falar. Porque isso, porque eu não sou isso. Você, não, fica tranquila, fica em paz. Não vamos, irmãos, entrar em peleia, estar discutindo, irmã, tu és isso, irmã, tu és aquilo. Não. Vamos a orar. Colocar tudo nas mãos do Senhor. Poner todo na mão do Senhor. Você vai ver, irmão, a resposta de Deus é maravilhosa. Glória a Deus. A resposta de Deus é maravilhosa. Escreva na ler. Glória a Deus. Vamos esperar com paciência do Senhor. Vamos esperar com a paciência dele, Senhor. E Amém. Deus vai nos exaltar, Deus vai trabalhar na nossa vida. E o nosso inimigo, aquele que falou mal de você, vai poder ver, nossa, olha como ela está. Deus vai a pelear por você. E aqueles que falaram mal de ti, que se levantaram contra ti e atacaram, vão a mirar como Deus é grande e sublime. Glória a Deus. Amém? Quem entendeu a palavra? Amém. Quem está entendendo a palavra? Amém. Glória a Deus. Vamos guardar essa palavra no nosso coração. Amém. Vamos Bem lá aguardar no esse fundo. coração, irmãos. Bem lá no fundo do coração. Bem fundo do nosso coração. E vamos louvar na dor, vamos louvar chorando, vamos louvar sorrindo, vamos louvar da maneira que nós estamos, mas não vamos deixar de adorar ao Senhor, de orar ao Senhor, de buscar a face do Senhor. Pois vamos adorar ao Senhor, vamos alabar Ele chorando, vamos alabar da alegria, da tristeza, do dolor. Não vamos deixar de alabar e de orar ao Senhor. Amém? Amém. Então pode bater as palmas para louvar a Jesus. Agora nós vamos orar, né? Para nós encerrar, ok? O pastor vai fazer Vamos orar? Ora um pouco sobre os seus pés, irmão. Vamos orar. Fique.
Em nome do Senhor. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer. Jesus, por cada vida que o Senhor enviou aqui nesta noite para ouvir a tua palavra, Senhor. São teus filhos, tuas filhas, Senhor. Pai, nos ajuda, Jesus, nos dá força, nos dá graça, porque nós queremos chegar a Ti até o fim, Senhor. Nós queremos receber a coroa da vitória, Pai. Nos ajuda, nos dá força, Pai. Ó Senhor, nos dá mansidão, humildade, que possamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Que o Senhor possa sempre, Senhor, ter o prazer em nos usar, que o Senhor possa ter, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Oh, meu Deus, nossa vida na tua presença, Senhor. Deus, a tua igreja, eu te glorifico, eu te Alabado seja por o cada irmão e irmã nome. que aqui está. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Continua cuidando deles, papai. Amém. Esta vai Glória a Deus. Poder levar a tua palavra, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Maranata. Aleluia, obrigada, Cristo Senhor. vive. Papai, obrigado, Jesus, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.